E para ajudar a gente a entender melhor essa PEC, que, caso vire lei, deve modificar esse nosso processo eleitoral, eu vou conversar agora ao vivo, a partir desse momento, com o cientista político Valdir Pucci, que está ao vivo conosco a partir desse momento. Seja muito bem-vindo ao A Crítica Notícia. Uma boa noite para você. Obrigado pelo convite. O Igor trouxe agora as informações para a gente, né, sobre como funcionaria e há algumas mudanças, inclusive na previsão inicial que era de estender o mandato dos senadores, por exemplo. Essa parte fica de fora, né? Isso, ela fica de fora, até porque os senadores já têm um mandato bastante extenso. Na verdade, o mandato do senador é o maior mandato que nós temos hoje eletivo no Brasil, ou seja, ele tem um mandato de 8 anos. Então, manteve-se essa perspectiva apenas tomando cuidado para que, como foi explicado, haja a unificação das eleições a partir de 1934, 2034, perdão. Agora, para haver qualquer tipo de mudança no processo eleitoral, é preciso antes haver interesse político. Ao que parece, quem vai decidir não tem tanta vida afetada, é algo que afeta diretamente os cargos de executivo, né? Presidente da República, governador e vereadores. Isso pode facilitar a aprovação no Congresso Nacional? Foi muito certa, ou seja, nós estamos falando de deputados e senadores que não têm limites para a reeleição. Mas isso, na verdade, já ocorre, só será mantido essa prerrogativa que os membros do Poder Legislativo ele já possuem. Agora a gente tem que lembrar o seguinte: essas mesmas pessoas que hoje estão no exercício de mandato de deputados ou de senadores, geralmente eles também têm pretensões ao Poder Executivo, ou seja, é muito comum nós vemos pessoas que saem do Senado para se candidatar e, se ganhar, exercer o cargo de governador, presidente, deputados que concorrem a prefeituras de capitais ou de municípios que não sejam capitais. Então, a troca entre eles ou entre esses cargos ela é muito grande. Então, se a gente for pensar em interesses, a gente pode dizer que talvez na visão de que no futuro poderiam ocupar os cargos do Poder Executivo, essas pessoas teriam interesse, os nossos representantes teriam interesse de manter a regra como está. Só que não é apenas uma questão de corporativismo aí, envolve outros fatores que dizem respeito diretamente ao critério de reeleição no Brasil. A gente tem também o inverso, né? Os governadores, pelo menos aqui no Amazonas, é um processo padrão nas últimas eleições, acho que dos últimos 20 anos, não tem mais como se reeleger para governo, vai para o Senado. É um procedimento que aconteceu em todas as últimas eleições aqui. E isso também poderia girar, né, essa roda. E existe a possibilidade da unificação, né, o que está previsto. A gente tem eleição a cada 2 anos, é uma forma, inclusive, desse pulo, né, do governo para o Senado, ou da prefeitura para o Estado. E agora, com essa PEC, ficaria tudo acontecendo ao mesmo tempo, o que eu acredito que pode, de repente, até reduzir os custos das eleições. O argumento para a unificação é justamente esse, é o de reduzir o custo da eleição. Mas nesse ponto eu faço uma crítica a essa decisão da unificação. Qual é a crítica? Se a gente pensar, por exemplo, em eleições gerais, ou seja, naquelas eleições que nós elegemos presidentes, senadores, deputados, governadores, se a gente lembrar dessas eleições, nós vamos observar que o eleitor, quando envolve a eleição presidencial, ele se concentra em especial nessa temática, ou seja, ele acaba dando menor importância aos demais cargos que estão sendo eleitos. Então você vê uma grande discussão em âmbito de quem será o futuro presidente, que diminui se pensarmos em quem vamos votar para deputado, em quem vamos votar para senador, até mesmo para governador. Agora imagine essa situação incluindo também prefeitos e vereadores na mesma eleição. Ou seja, é muito cargo para o eleitor refletir numa campanha relativamente curta, que é a campanha brasileira, para que no dia da eleição ele vá às urnas e tome uma decisão de fato consciente para o futuro. Então, neste ponto, eu sou crítico à unificação do processo eleitoral.
Possivelmente até o processo de campanha eleitoral precisaria ser ajustado, né? Porque, como o senhor falou, há essa concentração nos cargos majoritários e os cargos minoritários, que no caso nas eleições que são divididas, uma hora é deputado, outra hora é vereador, seria todo mundo ao mesmo tempo e nem teria, por exemplo, espaço em campanha eleitoral de rádio e televisão, porque isso também hoje é calculado pela influência dos partidos, a representatividade dos partidos no Congresso Nacional. Precisariam fazer esses ajustes também, né? Sim, basta a gente lembrar que existem campanhas, por exemplo, para deputado, aonde o deputado aparece na rádio ou na televisão por 10 segundos durante a campanha inteira, duas, três vezes no máximo, e diz: olha, meu nome é tal e meu número é tal, sem proposta, sem apresentar uma discussão séria. Por mais que as redes sociais elas tenham ganhado espaço, hoje elas dominem muito o processo eleitoral. Para que haja essa unificação, nós temos sim que rever muito de como a campanha é feita no Brasil. A campanha no Brasil é muito restritiva. Na verdade, você praticamente hoje não vê campanha de rua. A campanha no rádio e na televisão diminuiu bastante, ficando hoje, em especial, concentrada nas redes sociais ou na internet como um todo. Então, esse processo também deveria ser revisto para a gente falar numa unificação onde todos os cargos eletivos serão eleitos num único dia pelo cidadão brasileiro. Caso essa PEC avance, né, e se torne uma lei, isso vai ser uma realidade em 2034. Então, teríamos aí um bom tempo para fazer essa adequação. Como seria essa transição do modelo que nós temos hoje para essa possibilidade de unificação, ampliação de 4 para 5 anos de cada mandato? Primeiro, a gente tem que entender esse prazo longo, né? Nós estamos em 2028 e o processo de transição ele se encerraria apenas em 2034. Por que isto? Primeiro, porque nós temos uma questão de direito adquirido, ou seja, aquelas pessoas que estão eleitas neste momento ou que poderão ser eleitas na próxima eleição, elas não podem perder um direito que hoje os membros do Poder Executivo ele já têm, que é o direito à reeleição. Então, essa transição ela serve para garantir esse direito que hoje existe, para que ele não seja perdido, porque as pessoas se planejam de acordo com as regras do jogo vigente. Então, nós colocamos essa transição longa para que, quando chegarmos em 2034, haja justamente uma consciência de todos, eleitores e candidatos, de que as regras estarão mudando, serão mudadas a partir de então. Também a principal mudança aí que a gente pode identificar é esse aumento do mandato de prefeitos para 6 anos. Talvez no processo todo de transição, essa seja a grande diferença, porque no restante nós vamos manter regras que já existem por mais um mandato, por mais uma reeleição, porém os prefeitos teriam, vamos chamar assim, entre aspas, esta benesse de ter mais 2 anos de mandato ao invés dos 4 anos, seria um mandato de 6 anos, e isso faria uma grande diferença para quem fosse eleito para aquele cargo, para que aí sim houvesse a unificação. Então, é um processo, na verdade, que leva em consideração dois objetivos. Primeiro, garantir o direito de quem está concorrendo ou que vai concorrer nas próximas eleições, e segundo, a tentativa de unificar, ao final, todo o processo eleitoral para uma única data e um único ano. A CCJ aprovou hoje, uma avaliação da constitucionalidade dessa PEC, mas agora essa proposta vai ser encaminhada ao plenário, precisa de pelo menos 49 votos para dar seguimento. O senhor acredita que isso vai ser uma realidade ou que ela deve parar por aí? Ser muito longa. A discussão dentro de comissões, vamos colocar, ela é mais simples porque você tem um número menor de senadores, você tem um número menor de representantes. Então, eu acredito que a discussão ela vai ficar mais complexa à medida que ela for evoluindo. Então, não acredito numa aprovação tão simples ou tão fácil no Senado e muito menos na Câmara, já que nós estamos falando de 513 deputados, fora se houver um aumento do número de deputados. Agora, e por que a gente coloca isso também? Pelo histórico de aprovação de mudanças na legislação eleitoral brasileira. Na verdade, nunca é uma mudança fácil, nunca é uma mudança que vem de forma muito simples
dentro do Congresso Nacional. Tanto que estamos discutindo há mais de 10 anos, por exemplo, uma reforma no Código Eleitoral brasileiro, que até hoje ela não saiu do papel. Então não é algo simples, porque envolve muitos interesses momentâneos, ou seja, interesses atuais, mas também projetos e planejamentos futuros justamente daqueles que vão decidir por essas mudanças. A reforma nunca aconteceu, tem ali no máximo os puxadinhos, né, algum ajuste à véspera de cada eleição, mas a mudança de fato no processo não acontece. O senhor citou a possibilidade de aumento de parlamentares, é mais fácil que isso seja aprovado rapidamente do que essa discussão que nós estamos tratando agora. Muito obrigada por sua participação aqui no A Crítica Notícia, uma boa noite para o senhor. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.